A paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui. Trago o abraço do pastor Flávio, da pastora Tati. A irmã Vanusa traz o abraço do pastor André, da pastora Pamela. E é sempre bom visitar e conhecer mais um povo de Deus, né? Temos muitas carinhas conhecidas aqui, mas alguns não conheço, mas a alegria é a mesma. Sem demora, já convido a igreja para abrir em Gênesis, livro do Gênesis, no capítulo 16. Amém? Vou começar a leitura para não se estender. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele a possuiu e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: cai sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração diante desse texto é vivendo o processo. Quem aqui nunca viveu um processo na vida? Pode ser que esse processo já tenha terminado, pode ser que futuramente você entre num processo, nos momentos de lutas, de aflições. E como suceder diante desse processo? Porque tem certos momentos na nossa vida que nós não compreendemos. Nós perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que passar por isso? Momento que nós falamos: eu estou cansada de sofrer. Eu estou cansada de ser maltratada. Eu estou cansada de ser humilhada. Só que nesses momentos o Senhor tem os seus propósitos e os seus caminhos. Porque para nós é sofrimento. Para Ele é aproximação. Para nós parece que estamos ficando desgastados, investindo em algo que não vai gerar mais. Mas para Ele, vem, filho, eu estou te contemplando. O momento é o momento de chegar mais perto, de ter um contato com Ele longe de todos. Talvez você chegou hoje aqui não entendendo porque Jesus te levou para esse caminho.
Por que será que Jesus me levou por esse caminho sabendo tudo que eu estou passando? Mas Ele me levou. Mas eu quero te dizer que essa luta é uma aproximação e uma intimidade com Deus. Porque não queremos passar por um processo. Mas esse processo, ele é necessário. Porque lá na frente existe o quê? O propósito. Amém? Lendo Gênesis 16, nos deparamos com quem? Com Agar, a escrava egípcia de Sara. Quando nós ouvimos falar sobre ela, geralmente a gente escuta o quê? Alguns discursos que a colocam como uma posição de inimiga ou como uma destruidora de lares. E de que maneira Agar começou a fazer parte daquela família, da família de Abrão, que se chamava nessa época Abrão e Sarai. A Bíblia conta que um período em que Abrão e a sua esposa Sarai tiveram que ir para onde? Tiveram que ir para o Egito por conta da grande fome que assolava Canaã. E chegando lá, com medo de morrer, porque sabia que Faraó poderia se apaixonar por quem? Por Sarai, porque eu imagino que ela deveria ser muito bonita. Ele fez o quê? Eles juntamente, os dois, resolveram fazer o quê? Falar para Faraó que eles eram irmãos. E realmente Faraó se encantou com Sara e acreditou nessa mentira armada pelos dois. E agora Sara fazia parte de quê? Do harém de Faraó. E certamente Agar, aquela escrava, foi um dos presentes que Faraó deu para quem? Para Abraão e Sara. Só que Abraão, ele jamais poderia imaginar o quê, irmãos? Que ela poderia se transformar num dos maiores problemas que ele ia enfrentar. Porque quando nós procuramos mudar o rumo da história pelas nossas próprias forças e não com Deus, problemas surgem, dores de cabeças aparecem e ficamos o quê? Ficamos totalmente perdidos. Fora de quê? Fora da boa, da perfeita vontade de Deus. Então, por conta dessa mentirinha, aconteceu que Agar foi parar nesta casa. E Sara, ela não podia o quê? Ela não podia gerar. Sara era estéril. Mas Deus havia o quê? Deus havia prometido que lhe daria um filho. Só que a espera é difícil. Esperar é difícil. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar, né? E ela o quê? Imaginou que Deus está demorando. Será que Deus ainda lembrava dessa promessa que tinha dado a Sara? Então Sara resolve dar o quê, irmãos? Uma ajudinha. Resolveu agir por conta própria. E aqui temos Agar como nossa personagem chave desta narrativa. Uma frase bem conhecida que vai nortear a história de Agar nesse texto é que só quem suporta o processo vive o propósito. E o primeiro tópico que eu quero falar nessa noite é gerando no processo. Será que nós conseguimos gerar no processo?
Será que a gente consegue produzir algo no processo, em meio à luta, em meio à tribulação? Será que a gente consegue gerar alguma coisa? Dar frutos? Agar, ela era escrava, ela não tinha voz, ela não tinha horário, ela não tinha salário. Ela era o quê? Uma escrava. Certo dia, Sara olha para ela e fala: olha, ela pode gerar para mim, porque ela é minha e tudo que é dela é meu. Ela olha para aquela escrava e resolve o quê? Ver nela algo que pode ser gerado. Pode gerar alguma coisa proveitosa para mim. Alguém que estava esquecido. Alguém que estava largado. Alguém que veio de um casamento totalmente destruído. Alguém que foi destruído pelos vícios. Mas Deus olha para ele e diz: ele pode gerar para mim. Ele pode fazer a obra. Em Gênesis 16:2, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa ter uma família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sarai. Agar dormiu com Abrão e ela o quê? Engravidou. Agar agora se encontra grávida. Filho dela? Não. Filho de Sara. Difícil entender, né, irmãos? É dela, mas não é dela? Está nela, mas não é dela? Porque ela era escrava. Ela era da sua senhora. Isso não é diferente com nós. Nós temos, mas não é nosso. Nós usamos, mas não é nosso. Sabe por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque a glória seja dele. A voz que você usa não é sua. O talento que você tem não é seu. Foi ele que te deu. Só que Agar, ela não entendeu nada. Ela começa a andar diferente. Ela começa a ter umas atitudes diferentes. Sarai chega para ela e fala: Agar, tem roupa para estender. Agar, tem roupa para lavar. Agar, será que Agar está lá? Será que ela não está percebendo que ela tem que fazer as coisas? Só que Agar está com o filho de Abraão no ventre. E ela não entendeu nada. Quem Sara pensa que eu sou? Eu não sou mais aquela escravazinha. Agora eu sou mãe do filho de Abraão. Irmãos, nunca se esqueça que a beleza da tua vida, que o sucesso da sua vida, que os negócios da sua vida, tudo foi por intermédio dele. Foi o Senhor que te proporcionou. Então, em nenhum momento da sua caminhada, não se perca com relação a isso. Lembre-se que tudo que você possui foi o Senhor que te deu. E dai graça e agradece por tudo que Ele tem feito na tua vida. Aleluia.
Recapitulando, irmãos. Estamos no processo até chegar onde? No propósito. E no meio desse processo nós começamos a quê? A gerar algo, a produzir algo. Mesmo que sejam o quê? Em momentos adversos. Só que chegamos num determinado momento que nós não sabemos lidar com isso. E já achamos o quê? Que já chegamos no auge. Se o Senhor nos dá algo e a gente já não consegue lidar com isso que o Senhor nos deu neste momento, só que o Senhor tem que te dar mais. O Senhor quer te dar mais. O Senhor quer te encher mais. E você não consegue lidar com isso agora. Como você vai lidar com o que Deus tem para te dar? Às vezes esse processo está demorando passar porque você ainda não tem maturidade para receber aquilo que Deus quer te dar. Às vezes a gente não para perceber isso. O Senhor nos concede, a gente já começa a andar diferente, a gente já começa a tratar os outros diferente. Só que não para aí. O Senhor quer te levar além. Ele quer te levar em lugares altos. Mas você não tem que compreender aquilo que o Senhor quer te entregar. Aleluia. E o Senhor continua falando: você vai gerar mais para mim. Você vai produzir mais para mim. Que capacidade é essa que o Senhor vê em nós, irmãos? Como que Ele vê em nós a capacidade de gerar algo para Ele? De produzir algo para Ele? A gente sendo tão pequena, tão frágil. Mas Ele olha para a gente e fala: você vai gerar mais. Você vai produzir mais, porque eu tenho muito mais para você. Você vai ajudar muita gente ainda. Levanta que você ainda tem muita estrada pela frente. Aleluia. Só que é fácil viver nesse processo? Não é fácil, irmãos. E diante desse processo, quando as pressões chegam, quando a perseguição chega, quando a humilhação chega, qual é o nosso mecanismo de defesa? Fugir. Porque é muito mais fácil fugir do que ir para frente. E o nosso mecanismo de defesa é fugir. Fugindo do processo. Sara comunica a Abraão que as coisas saíram do controle. Abraão fala: resolve você. E Sara, ela usa um método que às vezes é necessário usar. Infelizmente. Sara fez o quê? Sara a humilhou. Difícil, né? É difícil ser humilhado no trabalho. É difícil ser humilhado no ministério. É difícil. Mas sabe por que isso acontece? Que é para nós entendermos o quê? Quem nós somos. Você não vai morrer se você for humilhado. Aleluia. Pelo contrário, você vai crescer. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Sara aperta e Agar resolve o quê? Fugir.
E às vezes isso é permissão de Deus também. Nós sermos humilhados, que é para ver o quê? Um crescimento. Agar juntou tudo numa trouxinha e fugiu. Pensando o quê? Pensando num lugar melhor. Porque toda vez que a gente tenta sair de algum lugar, a gente sempre almeja um lugar melhor. A gente almeja algo melhor para as nossas vidas. Juntou tudo e fugiu. Mas eu quero te dizer que não saia do lugar. Não saia da casa de Abraão. Colocou tudo numa trouxinha e disse: vou levar meu filho comigo. Só que existe um porém. Filho de Abraão só é filho de Abraão dentro da casa de Abraão. Esse talento que você tem, esse dom que você tem, só tem valor aqui dentro. Só tem valor dentro da casa do Senhor para engrandecer o seu santo nome. Se a gente pega esse talento, esse dom que o Senhor nos dá e leva lá para fora, de nada adianta, de nada vale. Porque filho de Abraão só é filho de Abraão dentro da casa de Abraão. Filho fora da casa de Abraão é um filho sem pai. O que Deus te deu só tem valor na presença dele. Não fuja da presença de Deus, porque crente fugido nunca para em lugar bom. Ou para numa caverna escura, ou para dentro de um ventre de um peixe, ou para num deserto. Cuidado, irmãos. Dê valor ao lugar que você está. Dê valor ao lugar que o Senhor te colocou. Dê valor aos seus pastores que estão aí orando por você. Dê valor aos obreiros que preparam o culto antes de vocês chegarem. Dê valor a tudo isso. Porque é o Senhor que cuida, que é o Senhor que direciona. Agar, ela quer esquecer todo o tempo que Sara a humilhou. Só que ela foi para o deserto. E chegando no deserto, ela ficou o quê? Ela ficou próximo de uma fonte de água. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não queria morrer. Ela só queria fugir daquela situação. Ela parou, encontrou uma fonte de água e ali ela ficou. Ela não quer morrer, ela não quer sair da igreja. Ela só quer um tempo. Eu vou dar um tempo. Ela não ora mais. Ela não jejua mais. Ela não prega mais. Ela não lidera mais. Eu não quero morrer. Eu só quero sentar no último banco da igreja ali, ó, e curtir, só receber. Mas o Senhor está dizendo: volta a fazer aquilo que eu te coloquei para fazer. Resolve parar tudo aquilo que Deus chamou para fazer. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes nós paramos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes por medo, por se achar incapaz. Mas se você saiu de algo, abandonou algo que o Senhor colocou no seu coração e que não foi direcionado por Deus, tomem cuidado com relação a isso. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia, ela fala de 3 jovens: Ananias,
Misael e Azarias, mais conhecidos como quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados dentro de uma fornalha ardente. E diante daquela situação, eles resolveram parar? Não. Eles resolveram caminhar diante daquela adversidade. Porque companhia de Deus na hora da adversidade é só para quem caminha, é só para quem continua, é só para quem segue em frente. Aleluia! Eu sei que é difícil. Tem dia que a gente quer fugir mesmo. É muita pressão, principalmente para as mulheres. É trabalho, é cuidar de casa, é o ministério. É difícil. A gente tem vontade de correr, de largar tudo. Mas o Senhor dá graça. O Senhor dá misericórdia a todo o mundo. Talvez você chegou aqui e alguém olhe para você e sabe da situação que você está passando. Olha e fala: meu Deus, que sorriso é esse? Olha para ela e fala assim: meu Deus, como que ela teve força para vir para a igreja? Não é ela que está passando por essa luta, não é ele que está passando por essa luta. Como que ele pôde estar aqui na igreja louvando com esse sorriso no rosto? Sabe por quê, irmãos? Porque você é uma interrogação no inferno todos os dias. Todos os dias o inferno fala: hoje ele ou ela vai parar. O diabo aposta todo dia. Lança uma seta, lança uma situação. E aí? Será que ela para hoje? Será que ele desiste hoje? Será que é hoje? Aleluia. Tem dias, irmãos, e isso eu já escutei de um testemunho de uma irmã, que vai dormir fraca de tanta luta que vem. Vai dormir naquele quase morrendo de dores. Mas no dia seguinte, essa irmã acorda que nem um leão. Que força é essa, irmãos? Que força é essa? Que coragem é essa? É Jesus que te dá força em meio ao deserto, irmãos. Creia nesse Senhor que você serve. Pode ser que seja um dia muito tribuloso, que você fala: hoje eu não vou conseguir nem levantar dessa cama. Mas o Senhor olha para você e vê todo o sacrifício que você fez, que você não abriu mão de fazer a obra dele. No dia seguinte, você levanta com uma força, com uma disposição que você fala: meu Deus, é você. É o Senhor que me dá essa força, é o Senhor que me levanta. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Mas não se preocupa, não. Pode ser que você tenha fugido. Pode ser que você tenha dado um tempo. Às vezes esse tempo até se faz necessário, né? Você analisa que você errou, que você pode melhorar. Mas tem a volta. Pensa em voltar. E no meio disso tudo, nós esquecemos de quê? Nós esquecemos do Deus que nós servimos.
Um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente. Que Ele faz o quê? Ele resgata você. Tá difícil? Fugiu? Mas o Senhor pode te resgatar no meio do processo. Sabe por quê? Porque Ele é especialista em encontrar os mais difíceis endereços. Pode ser que você tenha ido para outro lugar. E o anjo do Senhor chega até o deserto. Ele chega e fala: Agar, serva de Sarai. O Senhor precisava falar Agar, serva de Sarai? Poderia chegar Agar, com aquela voz assim, mas não. Ele chega falando Agar, serva de Sarai. Sabe por quê? Que é para lembrar Sarai quem ela é. Agar, desculpa. Para lembrar quem Agar era. Agar era serva de Sarai. Sabe por quê, irmãos? Pode ser que você tenha trocado de ministério. E você chegou em outro ministério, quer ficar lá no cantinho. Ninguém vai saber do que eu fui consagrado. Ninguém vai saber dos dons que eu tenho. Mas existe uma coisa muito importante dentro de você. Você está marcado. Não adianta fugir, você tem a marca dele dentro de você. Não adianta se esconder. Onde você for, vai ter uma voz que vai dizer: Agar profeta, Agar evangelista, Agar intercessora, Agar te conhece em qualquer lugar. Não adianta fugir. A marca que você tem dentro de você é muito forte. Foi o Senhor que te marcou, não adianta. Onde você for, vão te encontrar. E vão descobrir aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque isso é muito forte. Você começa a orar de um jeito, nossa, essa irmã tem algo diferente. Pastor chama para orar. Irmãozinho, vem fazer oração. Quando de repente esse irmãozinho começa a orar, começa a interceder pela igreja. Meu Deus, eu nunca imaginei que o irmão tivesse essa oração tão forte. Quando você descobre era um presbítero, era um ex-pastor. Porque não adianta. Está no DNA. Aqui, ó. Sai pelos poros. Quando ele te marca, quando você é escolhido, quando você é separado. Aleluia. Deus sabe de tudo. E aí, ele faz algumas perguntas. Que é para lembrar onde é o nosso lugar. De onde vens? Venho de um púlpito. De onde vem? Eu venho de madrugadas de oração. De onde vem? Eu vim de um grupo de louvor em que eu cantava e o Espírito Santo fluía no meio da igreja. Onde eu pregava e a alma se rendia ao Senhor. E para onde vais? Eu vou para o grupo dos saudosistas. Um dia eu fiz. Ou eu vou para o grupo dos espectadores. Vou sentar lá atrás e vou ficar só vendo Deus agir na vida dos outros. Para onde vais? Eu vou para o grupo dos desigrejados. Melhor ficar fora da igreja. Aconteceu tanta coisa lá. Vou ficar lá fora. E toda vez que eu passar na frente, eu vou apontar. Está faltando algo ali. Mas eu quero te falar que tem anjo do Senhor dizendo: Agar, de onde vens?
Eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela me humilhou e eu fugi. E naquele momento Agar esperava que o anjo fizesse o quê? Quando a gente passa por determinada situação, que a gente vai contar para alguém, o que a gente espera dessa outra pessoa? Te humilhou, foi? Ah, não acredito, eu sabia. Por que você foi para aquela igreja? Eu não falei para você? Não era para ter ido. Olha aqui, ó, nosso ministério é bem melhor. Ai, não acredito. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. O anjo de Deus nunca dá suporte para crente fugido. Se tem alguém perto de você falando, sai mesmo, entrega mesmo. Não se sujeita a isso, não. Pode ter certeza que isso não vem de Deus. Observem para quem você conta seus segredos, suas conquistas. Nem todo mundo vai te ajudar. Aleluia. O anjo do Senhor olha para ela e diz: volta para a tua senhora. Anjo do Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Se ele tiver que falar, ele vai falar. Levanta e volta. Mas, Nara, eu não estou desviada, Nara. Eu só estou dando um tempo. Volta. Levanta e volta a fazer o que você fazia antes. Ah, eu até volto, viu, pastor Fernando? Mas vão ter que me engolir. Vão ter que escutar tudo que eu tenho para falar. Só que o anjo do Senhor te deu essa opção? Não. O anjo do Senhor falou o quê? Levanta-te e humilha-te perante a tua senhora. Porque caminho de volta não se faz criando confusão. Caminho de volta se faz com o joelho no chão. Aleluia. Mas como voltar se nada mudou? Como eu vou voltar para lá se aquilo que eu tinha combinado, se aquilo que eu tinha pedido, nada mudou? O Senhor está dizendo nessa noite: é fácil, filhinha. É fácil, filhinho. Basta lembrar de quê? Das promessas. O Senhor te deu promessas. Aguenta. Isso vai te fortalecer. Isso vai te deixar melhor do que você já é. Aleluia. Tudo bem, eu vou voltar. O Senhor tem as promessas para a minha vida. E será que essas promessas vão se cumprir assim que eu voltar? A gente sempre fica nessa expectativa, né? Imagina o anjo do Senhor chegar, falar, relembrar todas as promessas que fez para a sua vida. Aí você fica naquela expectativa. Nossa, eu escutei a voz de Deus. Olha, o Senhor acabou de usar uma irmã, profetizou na minha vida. Vai ser agora, chegou a minha vez. Você volta, começa a fazer tudo, se dedica, faz com todo amor. Porque o verdadeiro servo, ele serve com amor. Ele serve com excelência. E você fala: será que vai chegar a minha vez? Será que aquela promessa vai se cumprir? E você começa a fazer. E aquilo que você pediu, o Senhor entrega para aquela moça que acabou de chegar na igreja. E você continua a fazer a obra com muita dedicação, com muito amor.
Sabe por quê? Porque a promessa que Ele tem para você é melhor. Aquela moça pode ser que estava precisando naquele momento. Mas o que vem para suas mãos vai ser algo melhor e maior. Mas entenda que isso leva um tempo. Que isso é um processo que a gente tem que passar. Voltamos, lembramos das promessas, esperamos essas promessas se cumprir. E nada acontece. Por que será que Deus está agindo dessa forma? Por que será que Deus não está fazendo como eu queria que fosse? Mas não desista, irmãos. Não desista. Porque o Senhor tem mais. Porque depois que você voltar, depois que você tiver essa maturidade que o Senhor quer que você tenha, você vai perceber e vai dizer que eu não me atrevo mais a sair de perto dele. O que ele está fazendo eu não compreendo agora. A luta está grande, a guerra está grande, é guerra atrás de guerra. Mas é do lado dele que eu decido ficar. Sabe por quê? Porque nós nascemos para isso, irmãos. Foi para ficar aos pés dele, apesar de tudo, apesar de toda circunstância. H voltou levando o quê, irmãos? Promessa. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Olha que promessa que H levou. E quantas promessas o Senhor tem para cada um de vocês? Pode ser que para nós esteja demorando. Mas aguenta mais um pouquinho. Porque no final você vai dizer: meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena esperar, valeu a pena tudo, passar por tudo. Valeu a pena. Lembre-se das promessas que Deus fez e espere as cumprir. Em Romanos 5, 3-5 fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha quanta coisa! E a nossa vida, eu já quero concluir aqui. A nossa vida, ela é feita por diversos processos. Perceba que toda a sua trajetória para chegar até aqui foi constante e passou por diferentes fases. Você se tornou a pessoa que você é hoje após passar por algumas situações e com base nelas você se moldou para ser o que é hoje. Se você parar e observar quem você era antes, no início da sua caminhada com Cristo, e você vê quem você é hoje. Foi fácil chegar até aqui? Não. E nunca será fácil. Mas olha quem você se tornou. Olha quem o Senhor te fez. Olha a posição que o Senhor te colocou. E acaba aí? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque tem mais. Tem mais. O Senhor tem muito mais para os seus servos.
Porém, sempre quando nós ouvimos essa palavra processo, e principalmente no meio cristão, nos dá essa sensação mesmo, né? De algo ruim, de algo bem difícil de passar, de algo muito desagradável. Nossa, irmã, estou passando por um processo. Não dá essa sensação quando alguém vem e fala para nós? Estou passando por um processo. Mas esse processo, irmãos, eu preciso que você entenda para a gente fechar essa mensagem hoje. Ele sempre te levará a viver algo melhor e maior. Eu quero que os irmãos agora imaginem um vaso. Imagine todo o processo do vaso. Como que o vaso é feito, irmãos? Imagine nesse momento você sendo esse vaso. Jesus nesse momento tocando em você, fazendo esse vaso. Pode ser que em algum momento você fugiu. Opa, Jesus pega lá, resgata, vamos continuar. E Ele continua modelando, Ele continua fazendo. E Ele vai em cada etapa. Ele vai modelando, Ele vai fazendo. E isso é um processo. Pode ser que ele começa a desmanchar. Sabe quando o vaso começa a dar aquela escorregadinha no barro, sabe? Jesus vai lá, direciona de novo e começa com aquelas mãos habilidosas. Modelagem por modelagem. Por muitas voltas, desmanches. Só que no final, tá pronto esse vaso? Foi um processo duro. Um processo que me fez até chorar. Só que acabou, tá pronto? Não. Existe o quê? A fornalha. Aí chega na fornalha, você fala, meu Deus, eu não vou aguentar. É agora que eu desisto, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais orar pela minha família. Eu não aguento mais orar pelo meu filho. Eu não aguento. Está doendo. Mas o Senhor quer te dizer que no final, esse vaso vai estar perfeito. Esse vaso estará feito e lindo para Deus usar. E você fará a diferença onde você for. Porque você foi construída por Ele. Você foi modelado por Ele. Você foi transformado por Ele. E é Ele que te dá suporte. E é Ele que te dá vida. E é Ele que te dá força. Creia no Deus que você segue, irmãos. Tá difícil, mas Ele está contigo. Em cada momento, em cada detalhe, o Senhor está contigo, te guiando e te guardando. Não desista, irmão. Não desista do seu chamado. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. E eu não poderia deixar de falar de Jesus. Porque Jesus, ele foi um homem perfeito que viveu os 3 níveis da vontade de Deus. Desde o seu nascimento até os 30 anos, ele viveu o que, irmãos? Ele viveu o processo como homem. Mas chegou o momento em que os céus se abriram, ele subiu ao degrau da promessa. Jesus viveu por 3 anos e meio no nível da agradável vontade de Deus. Porém, a partir do Getsêmani, Jesus alcançou o que, gente? O ápice. O topo da vontade de Deus.
E no Calvário ele cumpriu o quê? O propósito. Ele viveu o processo, ele chegou na vontade de Deus, ele chegou no topo da vontade de Deus, até chegar no propósito a que ele veio. E por causa disso, hoje nós podemos também experimentar esses lugares altos que o Senhor tem para cada um de nós. Jesus conseguiu. Ele conseguiu passar por tudo. E é Ele que te dá força nessa noite. Nessa noite, se você, por algum momento, pensou em desistir, por algum momento você deixou de fazer algo que o Senhor pediu para fazer, que o Espírito Santo toque você neste momento. Que o Espírito Santo renove as suas forças. Porque o Senhor tem algo grande para fazer. O Senhor quer fazer mais. Às vezes a gente não tá dentro daquilo que o Senhor quer fazer. A gente não está entendendo o movimento que o Senhor quer fazer no meio da igreja dele. E Ele está vindo. E Ele está mostrando, e Ele está falando. A cada culto Ele fala: filhinha, pede mais que eu vou te dar mais. Filho, pede mais que eu vou te encher mais. E a gente não percebe isso. E vai o culto, vai embora. Acabou o culto e você entra da mesma forma que você entrou. Você sai da mesma forma que você entrou. Porque você não deu ouvido ao que o Senhor queria fazer na sua vida. O Senhor quer encher mais, o Senhor quer fazer algo extraordinário na vida de vocês. Mas vocês têm que dar lugar, vocês têm que dar brecha para o Senhor entrar. Olha o que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer renovar sonhos, Ele quer renovar projetos. Quantos projetos se perderam no meio do caminho porque você desistiu? E nessa noite o Senhor está dizendo: vem, que eu vou restabelecer. Eu vou fazer de novo. O Senhor vai fazer de novo no meio da sua igreja. E vai ser por intermédio de você. Ele não vai usar alguém de fora, não. É você que vai fazer. É você que o Senhor vai usar. É você que o Senhor vai encher. Então dê lugar. Ele quer encher, Ele vai encher essa igreja. Mas você tem que dar lugar. E eu quero fechar com essa frase: vença o processo, desfrute a promessa e cumpra o propósito. Aleluia. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.